Bom, hoje nós vamos falar sobre o Evangelho de Marcos. São 4 evangelhos: o Evangelho de Mateus, de Marcos, o Evangelho de Lucas e o Evangelho de João. Aulas passadas nós comparamos os 4 evangelhos. Agora vamos falar um pouquinho de cada um e depois nós vamos entrar em Atos dos Apóstolos, da continuidade a todo o Novo Testamento, e após estudar o Novo Testamento, aí sim nós vamos dar mais detalhes de parábolas, curas, tudo aquilo que Jesus Cristo realizou, que está narrado na Bíblia. Porque, segundo João, não caberiam em livros todos os grandes feitos de Jesus Cristo. Antes de nós começarmos a tratar dos detalhes do Evangelho de Marcos, é importante situar historicamente na nossa linha do tempo qual o momento que nós estamos estudando. Vamos lá então? Nós estamos falando do momento em que Roma dominava o mundo. Quando tem o segundo triunvirato, que é o governo de 3 generais apoiados pelo Senado, surge no ano 37 a.C. o rei Herodes, o Grande. Ele vai fazer grandes construções para agradar a César e também para agradar os judeus, como o templo, por exemplo. Daí, nós vamos ter uma grande mudança de República Romana, passa a ser Império Romano, com o Imperador Augusto no ano 27 a.C. Durante o seu império, vai nascer João Batista no ano 7 a.C., e Jesus no ano 5 a.C. Um pouquinho depois, o grande rei Herodes, ele vai morrer. Vai ser substituído na Judéia por Herodes Arquelau. E daí nós vamos ter a história até o ano 6 depois de Cristo, o rei Herodes Arquelau. Quando acaba o império de Augusto, quem vai dar continuidade será Tibério, no ano 14. Então, o ministério de Cristo está na época do império de Tibério. Nesse momento também, no ano 26, vai surgir o governo de Pilatos, ali na Judéia. A Judéia deixa de ser um reino para ser uma província romana. Alguns anos depois, no ano 30, acontece a morte e a ressurreição de Cristo. Então, a igreja começa e entre o ano 33 e 36 acontece a conversão de Paulo, e aí nós veremos do ano 36 em diante o evangelho expandindo por toda a Europa e também a Ásia Menor. Agora que você já sabe o momento que nós estamos estudando, vamos dar algumas características muito específicas do Evangelho de Marcos. Veja nessa tabela. Então, o evangelho foi escrito, é claro, pelo próprio Marcos, também chamado de João Marcos, o discípulo de Pedro e primo de Barnabé. Também vimos que é um evangelho sinótico, ou seja, ele está em completa comunhão de fatos com o evangelho de Mateus e também o evangelho de Lucas. É composto por 16 capítulos. Não se sabe ao certo quando foi escrito. Muitos estudiosos acreditam que foi o primeiro evangelho escrito e que os outros, Mateus e Lucas, se basearam nele. Então acreditam que está entre o ano 55 e o ano 65 depois de Cristo. Aqui, o detalhe mais importante, o foco de Marcos é falar que Jesus é o servo de Deus e da humanidade. Por quê? Porque qual que era o público-alvo? Os romanos, os gentios, os estrangeiros. Então ele tem o alvo de falar de Cristo para os romanos que se converteram. Então ele vai trazer essa imagem muito mais humana de Jesus Cristo. A ênfase dele será o quê? Jesus, o servo de Deus e também de toda a humanidade. Quanto aos fatos que ele vai narrar, é muito interessante que Marcos está muito mais preocupado em falar das ações de Cristo, dos milagres, narrar detalhes das suas curas, das tremendas realizações, do que dar detalhes dos sermões. Muito diferente de Mateus. Mateus era muito mais preocupado em falar do ensino e dos sermões de Jesus Cristo. Marcos vai comentar alguns momentos apenas. Nós vamos ver ele mais preocupado em falar sobre as ações. Tanto é que a palavra grega eutelos, que significa imediatamente, aparece 42 vezes
no Evangelho de Marcos. Então falava de uma ação, imediatamente acontecia outra. Falava de outra, imediatamente acontecia outra. Então é um evangelho com muita atividade, com muitas ações. Vale lembrar que é um evangelho que tem a ótica do apóstolo Pedro. Porque Marcos, ele foi discípulo de Pedro. Então tudo que ele vai narrar é exatamente aquilo que ele ouviu do apóstolo Pedro. É um evangelho que, por exemplo, não dá detalhes do nascimento de Cristo, como Mateus e Lucas, da sua origem, não. Vai direto para o ministério. Já vai falando do batismo, já vai falando da tentação e ele trabalhando ali na Judéia, na Galiléia. Então, o foco principal é o ministério de Cristo. Sem dúvida, a ótica do apóstolo Pedro. Vamos agora conhecer com mais detalhes, dentro da palavra de Deus, quem é João Marcos. Vamos lá. Atos capítulo 12. Considerando Pedro a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Após a primeira viagem missionária, vem o capítulo 15. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. A segunda viagem missionária continua com Paulo e Silas. Pedro passa a preparar Marcos. Continuando, primeira carta de Pedro, capítulo 5, aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos sauda, como igualmente meu filho Marcos. Posteriormente, Marcos passa a ser útil a todos os apóstolos. Segunda carta de Timóteo, capítulo 4. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. E Colossenses capítulo 4. Sauda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções, se ele for ter convosco, acolhei-o. Então Marcos tem uma relação muito próxima com o seu primo Barnabé. Barnabé veio de uma ilha chamada Chipre. O interessante é que esse primo, ele vai se converter, ele vai participar do mover apostólico, como nós lemos aqui em Atos capítulo 12, no momento que a igreja já estava mais madura, e um pouco antes do envio do apóstolo Paulo e do apóstolo Barnabé para a primeira viagem missionária, a qual Marcos será companheiro dos dois. Então veja nesse mapa a primeira viagem missionária, e a viagem que está narrada nos capítulos 13 e 14 de Atos, eles vão sair de Antioquia. Então em Antioquia, ou Antioquia, eles vão receber um envio, e esse envio, eles vão cruzar toda a região ali de Chipre e vão praticamente pregar e estabelecer igrejas nessa região mais ao norte, onde hoje é a Turquia, conhecida como Ásia Menor. Você vê aí Derbe, Listra, Icônio, Antioquia da Pisídia, Perge, e aí eles voltam até Antioquia, que é, vamos dizer assim, a sede da igreja dos gentios. Nós tínhamos, é claro, Jerusalém como a principal igreja, mas Antioquia é como se fosse uma sede da onde todos os missionários eram enviados para pregar o evangelho na Ásia e na Europa. Caso aí, Paulo e Barnabé. Depois do capítulo 15, em que se decide em Jerusalém que os cristãos gentios, estrangeiros que se convertiam não precisavam praticar a circuncisão como os judeus, porque o que importava era a conversão genuína no coração e não rituais, não é isso que Deus quer. Então, houve uma grande desavença, porque Barnabé queria ir para um lado, enquanto nós vemos Paulo querendo ir para o outro, queria pregar de uma forma mais expansiva. Então tem um atrito tão grande entre eles, por quê? Porque Barnabé queria levar o seu primo Marcos. A gente não sabe o motivo, mas Paulo não queria. Não, para que levar Marcos? Marcos atrapalha. Marcos talvez fosse imaturo. Ou Marcos não teria condição de enfrentar situações mais difíceis e que Paulo estava consciente que enfrentaria
ali na Ásia Menor em direção à Europa. Bom, a gente não sabe qual é o motivo. Nós sabemos o quê? Que houve uma grande briga porque Barnabé queria muito levar Marcos com eles na viagem. Aconteceu o quê? Se separaram, Barnabé foi para a região de Chipre e Paulo foi para a segunda viagem missionária junto com Silas. Então, nesse tempo, a gente não sabe se ficou muito tempo Marcos com Barnabé em Chipre, se ele voltou. Tudo se indica que ele voltou a ser ministrado por Pedro. Deve ter voltado para Jerusalém, onde ele teve a formação direta do apóstolo Pedro. Ele também teve ali um embasamento histórico para escrever este evangelho tão importante. O ponto é que durante tempo, Marcos talvez foi um motivo de briga entre Paulo e Barnabé. Mas depois, como nós lemos, ele foi muito importante e útil para Paulo. Em suas viagens, depois quando ele escreve as cartas, quando Marcos vai visitar algumas igrejas, até mesmo para Timóteo, ele fala: Timóteo, preciso que Marcos venha me ajudar. Então Marcos acaba sendo depois, com maturidade, um homem que realmente se dedica a ajudar os apóstolos no processo do crescimento do Evangelho, tá certo? Vamos ler agora uma passagem que deixa bem claro por que o Evangelho de Marcos se preocupa em apresentar Jesus como servo. Vamos lá, Marcos capítulo 10. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. Permiti-nos que, na tua glória, nos assentemos à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: Podemos. Tornou-lhes Jesus: Bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quando, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Aliás, esse é o versículo-chave, né, Bispo G? O último versículo aqui do Evangelho de Marcos, né? Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Está aí a imagem muito bem construída de Marcos, Jesus como um servo. Até como eu falei, o público-alvo era os gentios convertidos, os romanos e assim por diante. Agora é interessante como essa história aqui, Bispo G, fala que como Jesus se preocupa em tratar os sentimentos e as deformações dos apóstolos, né? Porque ele falou: vocês têm que ser servos como eu sou servo, não é? E, Bispo G, por que rolou essa indignação aí? Bom, a realidade, né, que os dois realmente eles eram mais próximos de Jesus, né? Então, Tiago e João eram mais próximos, como Pedro também era. Mas o que eles estavam pedindo era algo que no mundo espiritual não teria muita serventia o que eles estavam pedindo. Eles estavam pedindo um local de honra. O local de honra adquirido por Jesus foi com a morte. Por isso que aqui o Senhor fala: vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Até pelo fato que uma das palavras proféticas do apóstolo João, no Apocalipse, que há um lugar reservado para os mártires, aqueles que morreram, que estiveram pela obra do Senhor, morreram. São esses os mais próximos de Jesus, assim num contexto espiritual. Por isso que ele fala aqui: olha, até o cálice que eu bebo vocês podem beber. E beberam, né? Porque eles foram mártires, morreram por Jesus Cristo. Mas a extensão do que eles estavam pedindo era meio estranho, porque se Jesus está sentado à direita do Pai, um dos dois queria ficar só no lugar de Deus. Né? Então, eles estavam misturando as coisas.
achando que o mundo espiritual, né, a gente vê isso acontecer muito, entre até aqueles que andam, caminham com a gente, de achar que o lugar de honra tem que ser o lugar maior, né? Então, há uma proximidade de um, a proximidade do outro, esse contexto, né, de busca de um sentimento humano. Mas Jesus mostrou e falou, esse é o pior sentimento que pode ter, porque o sentimento que ele deixa é o de ser servo. Ele é filho de Deus, se esvazia da condição de filho para ser servo. E os dois queriam, numa situação de jactância, ocupar um lugar espiritual mais elevado, né? O que era um contexto totalmente fora daquilo que era o verdadeiro evangelho, e o pior, muito próximo do gnosticismo, onde os mais sábios, os mais inteligentes, os mais de conhecimento se aproximariam mais de Deus e obviamente Jesus, e Jesus nem era uma emanação de Deus. Então mostra isso de uma forma clara que era algo até incoerente e herege. Agora, Bispo G, essa questão do cálice aí que os dois beberiam, né? Nós vemos que João, ele acaba morrendo de velhice. Provavelmente o fato dele se expor na cruz diante de Cristo acabou permitindo que ele tivesse esse fim. O único apóstolo que morreu por velhice, segundo relatos. Ninguém sabe ao certo o que é. A grande maioria é esse relato mesmo. Agora, Tiago não. Tiago, a gente sabe, já foi o primeiro que a peixeira passou. Então, foi o primeiro. Então, veja como é o mundo espiritual, né? Ele foi o primeiro a se tornar o primeiro mártir, obviamente, dos apóstolos, o primeiro mártir. O Estevão, né, o diácono Estevão, foi o primeiro mártir. Ele foi o primeiro dos apóstolos, exato. Que foi o mártir. E João, como você colocou, João morreu. Porque em espírito ele pôs em risco a vida dele, estando aos pés da cruz, num momento que todo mundo estava na maior perseguição. Todos os discípulos fugiram. O único que encarou a morte foi ele. E a gente vê esse galardão preparado, reservado, porque ele enfrentou, foi, como diz a Bíblia, na resistência ao pecado, foi até o sangue. Ele foi até o sangue e não precisou morrer. Muito bem. Bom, a história, como nós falamos, já começa falando do ministério de Jesus. Então veja nesse mapa, nós estamos indo em direção à Judéia. Então Jesus, quando completou seus 30 anos, saiu de Nazaré, foi na região da Judéia para o quê? Para ser batizado ali no Rio Jordão, próximo à cidade de Jericó, e também para ser tentado no monte. Então ele vai ficar um tempo na Judéia, alguns meses na Judéia, alguns acreditam que foram 8 meses que ele ficou aí, que falou com Nicodemos, que não sei o que lá, cada um, né, dentro de uma linha cronológica da história. Que ele teve um contato aí nessa região de Jerusalém, um lugar que ele mais assim ensinava do que realizava milagres. Por quê? Ele vai realmente realizar milagres quando ele segue da Judéia em direção à Galileia. Então vamos ver aí no mapa, ele vai sair da região da Judéia e vai para a região agora novamente da Galileia, da sua origem. Mas ele vai ficar mais tempo na região noroeste do Mar da Galileia, região de Cafarnaum, região de Corazim, Tiberíades, aí tem Caná. Então esse miolinho aí, Betsaida, que é a origem, né, de alguns apóstolos, enfim. Nesse pedaço, né, que fica ao norte da Palestina, é onde Jesus vai exercer 2 anos de ministério. E o capítulo 1 de Marcos também já começa a narrar isso e vai até o capítulo, se eu não me engano, o capítulo 9. Então, o capítulo 9, Jesus vai ministrar, vai exercer ali as suas ações na Galileia. Em uma cidade muito interessante, que não é nem uma cidade, é uma aldeia, né? Uma aldeia muito interessante, onde Jesus vai estabelecer, vamos dizer assim, o seu quartel-general, aonde vai ser a sede do seu ministério. Chama-se Cafarnaum. Então agora vamos ver onde eu fui parar. Eles
autores falam que Jesus escolheu Cafarnaum. Na verdade, tudo que Jesus fez está em Isaías 61. O Espírito do Senhor estava sobre ele. Ele não tomou decisões humanas, ele não escolheu apenas uma cidade. Primeiro, que Cafarnaum nunca foi verdadeiramente uma cidade. Cafarnaum sempre foi uma pequena vila de pescadores. Jesus tinha um sentido profético ele estar aqui. Ele sai da sua cidade, a cidade de Jesus, a cidade dos seus pais natal, era Nazaré, e ele vem morar em Cafarnaum pela direção do Espírito Santo de Deus. E a multidão de todas as regiões vinham para cá. Para quê? Para ter contato exatamente com o poder de Deus. Exatamente, vocês foram naquela igreja, ali embaixo estão as escavações da casa da sogra de Pedro, porque um dos grandes privilégios da sogra de Pedro foi poder oferecer uma oferta, porque o Filho do Homem não tinha o quê? Aonde? Mas aqui, uma pessoa que foi curada por ele, teve o privilégio de Deus de poder ofertar ao Senhor Jesus, para que desse local o ministério dele explodisse para todo mundo e chegasse ao Brasil, onde nós fomos alcançados pelo poder do Senhor. E isso realmente é tremendo e maravilhoso. Amém? Aqui era a passagem, aqui eles tinham um caminho para os outros países, para Damasco. E aqui era exatamente o local profetizado por Isaías. Aonde ele ia, para todos os lugares, ele voltava para cá. Exatamente porque era cumprimento profético, ele está neste lugar. Assim como é cumprimento profético nós estarmos aqui também. À beira do Mar da Galileia, né, na cidade chamada a cidade de Jesus, que Marcos fala, a cidade de Jesus, a cidade que o Espírito Santo determinou que ele estivesse, e aqui milhares e milhares de milagres foram realizados. Nós poderíamos citar milagres como o do paralítico, que desceu na cama, amparado pelos seus 4 amigos, e lá dentro o Senhor Jesus o curou. A sogra de Pedro e milhares de pessoas que foram libertas de demônios neste local. E uma coisa muito importante é que Jesus também, ele vinha na sinagoga. Ele servia a Deus como judeu. Ele vinha a esta sinagoga que vocês estão. E aqui nesta sinagoga, ele também deixou a palavra de poder. E aqui, Jairo, que era o chefe dessa sinagoga, que era, obviamente, um judeu tradicional, um judeu ortodoxo, ele se depara com o poder de Jesus Cristo através da ressurreição da sua filha. Então, esse poder de ressurreição, esse poder de cura e esse poder de libertação é derramado sobre as nossas vidas, e é onde Jesus se separou com os seus discípulos. E por que ele escolheu uma aldeia de pescadores? Porque era exatamente a casa dos seus amigos. Era o local em que Pedro morava, beira-mar. E em João, no capítulo 15, o Senhor Jesus fala o quê? Eu não chamo vocês de servos, mas chamo de amigos. Então significa que Jesus está presente na casa dos seus amigos e nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Continuando nosso estudo, falando sobre o Evangelho de Marcos, os capítulos 1 até o 9 vão se dedicar a falar do ministério de Cristo na Galileia, de 2 anos de milagres e sermões. E nós vamos ler aqui um texto, Bispo G, porque, como falamos, muitos textos de Mateus estão também no Evangelho de Marcos, também estão no Evangelho de Lucas, são muito parecidos. Mas eu vou dar um exemplo de 5 versículos que não estão nem no Evangelho de Mateus, nem no Evangelho de Lucas. É uma cura. Interessante, né? Vamos ler. Vamos lá. Marcos capítulo 8. De novo se retirou das terras de Tiro e foi para Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele.
Jesus, tirando-o da multidão, à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos, e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. O milagre do Efatá, né? Efatá, que significa abra-te. Interessante, né, Bispo G, essa história, porque a forma como Jesus curou, nós temos alguns outros milagres parecidos, né, como, por exemplo, o cego no tanque de Siloé. Agora, ele pegou a saliva dele e colocou na língua do cara. Eu imagino se fosse hoje, né? Se alguém fizesse isso hoje, o pessoal ia sair correndo. O gago ia continuar gago e surdo e não ia querer por causa das suas restrições. Mas sabe o que é interessante, Dani? É que hoje as pessoas não entendem, mas o ato profético, ele é muito, muito importante. Uhum. A atitude de Jesus foi como uma atitude profética de transferência, porque a saliva da boca dele vai para a língua onde havia o impedimento e, obviamente, né, traz a transformação. Então a gente vê aí, não no lado místico, mas num ato profético, como foi também o passar o barro e outros, que a gente percebe que Jesus faz atos proféticos que redundam em cura. Agora, sabe o que eu estou falando isso, Bispo G? Porque o cego lá de Siloé, ele não viu Jesus cuspindo. Ainda bem, né? Então acho que foi mais fácil psicologicamente. Mas esse viu e estava pior, viu, hein? Esse viu, mas creu, não é? Como o Bispo G falou. Ainda ele podia até perguntar, mas Jesus, você não está resfriado, não? Vai saber, né? Bom, depois de 2 anos na Galileia, nós vamos para o capítulo 10. Capítulo 10 narra o ministério em Pérea. Você lembra onde é Pérea? Vamos ver aí no mapa. Pérea é um lugar onde Jesus ficou aí 4 meses. E nessa região que fica o oriente do Rio Jordão, região onde hoje é a Jordânia, naquela época era a região de Moabe, de Amon, ele vai pregar aí, tem aquelas histórias clássicas, né, Bispo G, como a cura do cego Bartimeu, né? Uhum. É Jesus, tem misericórdia de mim, filho de Davi. E também o jovem rico. O jovem rico era outra figura, né? Que podia ter sido um apóstolo e trocou tudo pelas suas riquezas. Bom, de Pérea ele volta para a Judéia, ele volta para Jerusalém, aonde começa um tempo chamado Última Semana, né? Assim que nós apelidamos. Então, a Última Semana dos capítulos 11 até 16. E essa é a ótica do apóstolo Pedro. Então ele vai falar da entrada triunfal, vai falar daquela situação do imposto, né? Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, que ele respondeu para os herodianos. A oferta da viúva pobre, depois ele vai para Betânia, e ali ele vai passar por todo aquele circuito antes de ser crucificado. Vamos lembrar? Então veja nesse mapa, ele vai sair ali da região do Monte das Oliveiras, monte que ele vai cruzar, aí você vê o mapa de Jerusalém naquela época, na época de Jesus. Quando ele vai passar do Monte das Oliveiras, ele vai entrar ali triunfalmente em Jerusalém. Ele vai sair dessa área e ele vai passar a Páscoa, porque era um momento de grande festa, né? Que os judeus se reuniam para comer o pão ázimo, né? Que era aquele pão sem fermento. Então Jesus ele entra em Jerusalém com seus discípulos, próximo à casa de Caifás, aonde estará o cenáculo. Nesse cenáculo, ele vai comemorar a Páscoa e ele vai denunciar Judas, o traidor. E à noite ele volta para o Getsêmani. Nesse jardim, com 3 dos seus discípulos dorminhocos, ele vai orar e vai lutar contra si mesmo, né? Mas que seja feita a vontade de Deus. Ele vai ser então preso, Judas, né, vai mostrar aos sacerdotes e aos soldados, ele é levado preso até a casa de Caifás, Anás, até Herodes, vai ser julgado por todo mundo e virá a sentença que ele deve morrer. Por qual crime? Por falar que era rei dos judeus, falar que era o Messias, o Salvador, enfim.
Pilatos, então, vai levar ele diante do povo e o povo vai falar, crucifica-o. E o povo tira a condenação de Barrabás. Então, Pilatos dá sentença, depois de castigar duramente Jesus. Jesus vai cruzar com a cruz nos ombros a conhecida Via Dolorosa, o caminho, né, Simão Cirineu vai ajudá-lo, até o Gólgota. O Gólgota, ele será crucificado, ali perto também está a sepultura de José de Arimateia, onde ele foi sepultado e ressuscitou no domingo. Perfeito? Nós vemos aí o circuito de Cristo, desde o momento que ele entra triunfalmente até a sua ressurreição. Vamos terminar então o nosso estudo de Marcos com os últimos versículos do livro. Vamos lá, Marcos capítulo 16. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Muito bem, Bispo G, nós vemos que todos os livros terminam com envio. Interessante, né? Mateus terminou assim. Nós vemos aqui Jesus mais uma vez enviando, falando para batizar, para pregar o evangelho, para curar, para com autoridade fazerem isso, porque eles serão livres de serpentes, de enfermidades, até mesmo de veneno, enfim. Então, a continuidade do evangelho é a igreja. Somos nós, enviados para realizar as obras de Cristo e maiores ainda. Bom, Bispo G, antes nós revisarmos, tem mais alguns detalhes que você gostaria de acrescentar à nossa aula de hoje? Tem sim. No capítulo 15, a gente percebe que é um detalhe que só aparece no livro de Marcos, que é de um jovem que estava coberto com um lençol e que na hora ali na Via Dolorosa, os romanos que Jesus está seguindo, e os romanos tiram o lençol dele, ele está desnudo e sai correndo. E atribuem que esse seja Marcos, João Marcos, que ainda era um jovem, bem jovem, aqui fala 13, 14 anos. E que obviamente ele estava ali em algum local, tal, no momento, talvez dormindo, não sei, e de repente ele foi curioso ver e seguiu Jesus. E nesse momento que estavam seguindo, dizem que ele seria esse jovem. Que tá pelado, coisa esquisita. Estranho, né? Porque não tem contexto com a Bíblia. São 2 versículos do capítulo 15 que aparecem, fala do jovem que seguia Jesus e que ele está coberto com lençol, tira um lençol, ele está desnudo e foge desnudo. Não fala mais nada, por isso que alguns atribuem ser, e até a conotação de ter esse detalhe é de alguém que viveu, né? Por isso que atribuem também, confirmam isso, de que ele tenha sido esse jovem. E era o costume dos escritores não se mencionarem com o próprio nome. Isso. Então João fala, né? Ele não fala que foi João, ele fala do discípulo que Jesus amava. Ele não vai dar o nome, ele fala eu, João. Eles têm um cuidado muito grande com essa questão de não dar nenhum tipo de sentimento de favorecimento, ainda que fosse amado, mas que assim, não sou eu sou o cara, criar-se, né? Criar sua imagem em cima da história de Cristo. Né? Eles têm essa preocupação. É verdade. Talvez Marcos não quis colocar o nome do ser humano, talvez provavelmente ele mesmo, né? Porque, fala, não, estava ali, quem da época sabe que sou eu, mas está aqui relatado. O que mais, Bispo G? Mais alguma coisa? Não, quando estava comentando a respeito, né, do que Marcos teria feito, ele fez mesmo, né? A primeira viagem missionária, no meio da viagem, ele abandonou, ele voltou para trás. Obviamente, alguém imaturo, não estava preparado para uma viagem como estava empreendendo. Então, o motivo foi esse. Depois, Paulo não queria que ele caminhasse mais com eles. Aí houve aquela dissensão, tudo, né? Mas a gente percebe o que é uma visão apostólica, porque Barnabé acolheu, né, o sobrinho
e o transformou num verdadeiro discípulo, porque mais tarde o próprio apóstolo Paulo fala, né, todos me abandonaram, Demas foi para o presente século, tal, ó, manda-me Marcos, porque me é muito útil. Então a gente vê essa visão, que é a visão do nosso apóstolo. O apóstolo Estevão tem essa visão, de caminhar a segunda, às vezes até a terceira às vezes nós, né, não temos esse sentimento, mas ele tem um sentimento de caminhar, às vezes, até mais longe do que a gente próprio caminharia, porque tem uma visão daquilo que é o poder da graça. Sim. E o apóstolo tem que ter essa visão da graça, né? E também, Bispo G, acho que Paulo já estava enxergando o que seria o desafio. Também. Porque eles iriam, né, para a Europa. Uhum. Né? A segunda viagem missionária, vão para Tessalônica, Uhum. então eles já vão ali para a região da Caia. Já é um outro momento, muito mais complexo o cenário. Ele indo numa viagem, eles terem que parar para fazer com que ele voltasse, porque os responsáveis era Barnabé, que era o tio, e o apóstolo Paulo, responsáveis na viagem por ele. Então não era somente ele, na primeira viagem missionária, não foi só ele voltou, acabou. Eles tinham que arrumar como voltar, não é como hoje. Então eles tiveram que parar, programar o retorno de Marcos, atrasou. E eles não queriam que acontecesse numa outra viagem que ainda seria maior, como você colocou. Com muito mais riscos, né? E também porque Paulo tinha um conhecimento da Ásia Menor, ele era de Tarso, ele era dessa região. A Europa não, a Europa é outro povo, né? Completamente diferente. Muito bem. Antes de nós revisarmos, quero dar a dica Gospel Bay de hoje, que é a Bíblia Apostólica. Mas a cara da galera, a Bíblia Apostólica Renasci, Bíblia para jovens. Você tem aí essa Bíblia anotada pelo apóstolo Estevão Hernandes, uma Bíblia maravilhosa, todo o conteúdo da Bíblia Apostólica, mas com essa capa para jovem. E tem ainda 12 temas polêmicos do universo jovem no encarte. É uma Bíblia muito, muito legal, mais leve, um pouco mais compacta, para você dar de presente a um jovem, ou você que é jovem, adquirir, estudar mais a palavra de Deus. Então compre essa Bíblia agora mesmo pelo gospelbay.com.br ou pelo telefone 3500-1222. Você vai receber com toda a comodidade e segurança na tua casa, pagamento facilitado. Gospel Bay, a loja virtual da Rede Gospel de televisão. Nova loja Gospel Bay. Os seus artigos preferidos agora estão ainda mais acessíveis no site gospelbay.com.br. Mais ágil, mais simples e mais seguro. Acesse agora mesmo o novo site gospelbay.com.br e boas compras. Vamos revisar o Evangelho de Marcos. Na aula de hoje estudamos o Evangelho de Marcos, o primo de Barnabé, que acabou ajudando todos os apóstolos e compilou esse livro com a história de Jesus, segundo a ótica do apóstolo Pedro, seu mestre. Marcos dá ênfase em Cristo como servo de Deus e da humanidade, escrevendo para os gentios, principalmente aos romanos convertidos. Também vimos que o Evangelho de Marcos estava mais preocupado em narrar as ações de Jesus do que seus sermões. Tome nota da agenda do programa Escola de Profetas. Não perca a oportunidade de se aperfeiçoar mais no conhecimento da Palavra de Deus e desenvolver seu ministério. Participe dos cursos do Centro de Estudos Apostólico. Para mais informações, acesse ceaapostólico.com.br ou entre em contato pelo telefone 11 3203 0641.